Oi, aqui é o Professor Beat, esse aqui é o canal Beatnices e hoje eu tenho um convidado de honra aqui, o professor Rodrigo Mendonça. Professor Mendonça, muita gente já conhece, professor especialista em física e que eu convidei para fazer um comentário inusitado aqui, que é a análise de um filme. O professor Mendonça tem um canal no YouTube aí também, que é o canal Prof.Rodrigo Mendonça, beleza? Tem também o Instagram Prof. Mendonça Física. Maravilha, você vai lá e se inscreve nesse canal maravilhoso, tá ok? Muita gente mandou pedidos, assim, juro pra você, dezenas de pedidos assim para fazer uma análise de um filme até um tanto quanto antigo, né, para nossos padrões de modernidade, que é um filme de 2010 chamado A Origem, Inception, né, do Christopher Nolan. E eu achei interessante apresentar para vocês uma análise diferenciada, assim, que fugisse do comum e que de repente, como é um filme que transita muito por teorias da física, eu chamei um especialista para falar aqui o que é verossímil, o que não é verossímil, o que é possível, o que não é possível na análise desse filme. Então, meu querido, acompanhe o vídeo que você vai adorar. Gostei do especialista, hein? Vem pro vídeo. Muito bem, o filme A Origem é um filme de 2010, tá? De um diretor que tem se consagrado pelas bilheterias com qualidade, né? Às vezes a pessoa tem bilheteria, mas não tem qualidade, às vezes tem qualidade, mas não dá bilheteria. E ele é um desses caras que consegue somar alta qualidade cinematográfica com grandes bilheterias, né? Para quem o conhece, para quem não conhece, ele começou a carreira lá em 1998 com um filme chamado Following, maravilhoso, recomendadíssimo. Depois um filme chamado Memento, que foi aplaudido pela crítica mundial, que no Brasil foi traduzido como Amnésia, que ele cruza duas narrativas, uma preta e branca e uma colorida, assim, que faz você ficar louquinho para tentar entender e montar aquela história incrível, a narrativa extremamente pós-moderna, essa narrativa, tá? Ali ele ganhou um reconhecimento crítico mundial. Na sequência ele começou a colocar essa qualidade e criou alguns blockbusters, vamos dizer assim, tá? Entre os quais, por exemplo, assim, uma trilogia com o Batman, do qual se destaca Batman, Cavaleiro das Trevas. Modesta opinião, o meu melhor filme do Batman de todos os tempos, tá? Incrível a atuação de todo mundo ali. O Transcendência, com Johnny Depp, por exemplo, assim. O The Prestige, ou como foi traduzido em português, O Grande Truque, né? Que é o Christian Bale, que é um dos favoritos dele ali, assim, um dos atores favoritos dele, assim. O Grande Truque, incrível e tudo mais, assim. Então é um cara, assim, de filmes consagradíssimos, e recentemente tem um filme dele chamado Dunkirk, sobre a Segunda Guerra Mundial, assim, que eu falo, os comentários em nível mundial, assim, sobre o filme são os melhores possíveis, tá? O filme em questão que a gente vai conversar, né? Vou pegar o nome traduzido em português, A Origem, que tem como protagonista o Leonardo DiCaprio. Ele é um filme que ele transita entre o sonho e a realidade. E ele transita por várias experiências que passam pelo diálogo com a física e com a ciência, que ele vai aprofundar depois num outro filme de muito sucesso que eu sei que muita gente conhece, que é o Interestelar. Que aí o Mendonça vai até voltar aqui para a gente fazer uma discussão de um filme que realmente foi amparado no conhecimento científico para criar cenas verossímeis de acordo com a física. Buraco da Minhoca. E ele brinca com o tempo também no Interestelar e brinca com o tempo nesse filme agora. Eu chego a falar assim que A Origem é quase um ensaio para se chegar ao Interestelar. Ele tem a mesma brincadeira do tempo. É a mesma brincadeira, expansão de tempo e tudo mais, mas que o professor Mendonça vai brincar com vocês aqui de flutuar nesse sentido, tá? Então, o Christopher Nolan é esse mago do cinema moderno, tá? Um rapaz aí de 48 anos, um jovem ainda, tá? E o filme transita, né, de maneira breve por um agente muito especializado em extração de informação da mente das pessoas. Ele consegue entrar no sonho das pessoas e extrair informações que estariam ali as 7 chaves, e ele é contratado por um empresário da indústria de telecomunicação, um japonês chamado Saito, não para extrair informação da mente de um concorrente, mas para inserir uma ideia na cabeça do concorrente, para que esse concorrente tome um rumo diferente, para que esse concorrente, na verdade, que no filme é o Robert Fisher, tá? Ele, na verdade, ele não monopolize as comunicações no mundo. E aí, em troca, como pagamento por essa inserção, né, essa inception, essa origem dessa ideia, o nosso Dan Cope, que seria o protagonista da história, ele conseguiria voltar para casa, ele conseguiria entrar nos Estados Unidos sem ser preso, porque ele está sendo perseguido por um assassinato do qual ele está sendo acusado que ele cometeu, e que ao longo do filme você vai desenrolando, você vai descobrindo que assassinato que é esse, que é maravilhoso, ok? E aí, nesse sentido, esse
mega empresário japonês garante a ele que se ele conseguir fazer essa Inception, ele consegue a entrada dele de volta para casa e ele poderia voltar para os filhos dele sem ser preso. Então esse é um ponto de partida do filme. E aí eles veem uma chance de trabalhar na mente desse concorrente, que esse cara vai viajar para o funeral do pai dele de Sydney a Los Angeles, que dá 10 horas de duração no voo. Então nós temos 5 histórias paralelas que acontecem na narrativa. A primeira são essas 10 horas no avião, quando eles entram no sonho de um químico que faz parte do grupo que vai entrar na mente do rapaz, que é um químico chamado Yusuf, que é responsável pelos sedativos. Para quem assistiu sabe o que eu estou falando, para quem for assistir você vai entender perfeitamente isso, tá? Quando eles entram na mente do Yusuf, eles vão ter um problema, eles vão ser obrigados a entrar num sonho dentro do sonho, então eles vão numa outra camada, aí eles vão entrar na cabeça, no sonho do Arthur, que é um dos agentes ali também, então eles estão numa outra, e aí você vai ter uma diferença temporal, de maneira breve assim, 1 segundo vira 5 minutos, que vira 2 horas, que vira dias, que vira anos, de acordo com as camadas. Num outro momento, eles têm um outro problema, eles têm que ir numa camada mais baixa, então eles vão num sonho, dentro do sonho, dentro de um sonho. Aí eles vão pegar um falsificador que é contratado ali pela equipe chamado IMS, eles vão entrar na mente do IMS, no sonho deles, então eles vão num outro plano temporal, e o que é muito legal no filme, conforme a noção temporal de cada momento, a narrativa tem a velocidade do tempo de cada sonho, é muito legal como ele consegue. Então ele consegue fazer narrativas assim maravilhosas que respeitam o tempo de cada sonho que está acontecendo. Tá? Então você está no avião, entrou no sonho do Yusuf, entrou no sonho do Arthur, entrou no sonho do Imes. E aí você tem um momento que você vai acabar indo pro limbo junto com o Dan Colby, que ele tem que resgatar o Saito por causa do problema que acontece, que eles estão no limbo. Aí seria uma quinta história, e essa quinta história é a história que abre o filme de uma certa maneira. Então o fim vai se encontrar com o começo, que já é uma proposta que ele lançou lá no Amnésia, na verdade, tá, ok? Então dentro dessa narrativa de tentar inserir na mente de um rapaz uma ideia que faria ele tomar uma decisão totalmente diferente para o rumo das comunicações mundiais, se desenvolve um dos filmes mais brilhantes no sentido de realidade e sonho, com elementos que beiram a pura ficção e elementos que transitam por informações científicas profundas, para o qual eu paro de falar agora e peço para que o professor Mendonça traduza para vocês aí o que é científico e o que não é científico no filme, por favor. O filme não é muito fácil de entender não, então você pega a tua pipoca, você pega o teu energético e vai com muita calma no filme, não sinta vergonha de voltar a várias partes do filme, eu fiz isso quando eu estava assistindo e muita coisa ainda passou despercebida para mim, beleza? Bom, vamos comentar um pouquinho a respeito do tempo, tá? Ele brinca muito com o tempo nesse filme, em cada camada do sonho, tá? O tempo vai passando de maneira diferente. O que tem de ciência nisso daí? Na verdade, não tem. Ali é especulação pura, né? Não é científico isso. Porém, como que a gente pode trabalhar com o tempo de maneira diferente? O tempo não é universal para todo mundo. Em 1905, o Einstein entrou com uma ideia chamada relatividade restrita, que mexe com o tempo relacionado à velocidade. Então é assim, quanto mais rápido você se locomove, mais lento passa o tempo para você. Mas não é qualquer velocidade, não é você vai sair de carro aí acelerando a 200 km por hora que o tempo vai passar lentamente para você. Não, a gente está falando perto da velocidade da luz, que são 300 mil km por segundo. Nenhuma nave, nenhum avião, nada disso chega perto dessa velocidade. Então esses efeitos não são perceptíveis para nós. Se eu andar de carro, avião ou uma nave, eu não vou perceber isso daí. Porém, esse evento acontece, a gente prova isso com partículas e tudo mais. Então, quer brincar com o tempo? Primeira maneira, ande em alta velocidade. Não é um sonho, é alta velocidade. Mas o Einstein não parou por aí. Em 1905 ele fez a relatividade restrita. Em 1912 ele falou sobre a relatividade geral. A relatividade geral trabalha com tempo e gravidade. Quanto maior a gravidade de um local, mais lentamente passa o tempo. Aí você entra no interestelar. O interestelar trabalha perfeitamente com isso daí. O que nesse filme ele trabalha com camadas de sonhos, no interestelar, você leva uma nave para um planeta que está muito próximo do horizonte de eventos de um buraco negro e poucos minutos, poucas horas nesse local, vários anos no outro local. O nosso filme agora é o limbo, vários anos e a realidade poucos segundos, beleza? Então ele tem a mesma narrativa, a mesma ideia, porém em um filme não tem um amparo físico, no outro tem.
no outro tem. O interestelar, perfeitamente com amparo físico, quanto maior a gravidade, mais lentamente passa o tempo, beleza? Essa pegada do filme eu achei maravilhosa. Muita atenção quando você chegar nessa parte do filme, senão você vai se atrapalhar. Não tenha vergonha de voltar e analisar, porque as 5 camadas, as 4 camadas, elas não são 5, são 4 camadas, elas passam muito rápido uma pela outra ali e você acaba se perdendo. Quantas vezes você assistiu esse filme? Eu assisti 6 vezes o filme, né? Então, eu estava até falando de alguns segredozinhos que eu fui assim, que me leva a crer que muita coisa na verdade é sonho, não é realidade, alguma é realidade, não é sonho, porque chega no momento que, sabe, essa é uma crise dos E o final do filme? Não, você não pode falar. Nem pensar. Eu achei uma pseudo-solução, tá? Mas não posso falar, ainda mais porque quem assistiu, eu não vou dar isso de colher. Demorei muito para chegar nessa conclusão, vai ter que descobrir aí. Legal. Seguinte, outra passagem do filme achei muito interessante. Não entra como um spoiler, né? Pode falar a passagem, né? Pode falar a passagem. Num determinado momento, em uma das camadas do sonho, na segunda camada do sonho, então nós temos realidade, primeira camada, segunda camada do hotel, né? Segunda camada do sonho. A primeira tá, como eu falei, eles estão lá a primeira é a realidade, eles estão no avião. Aí o primeiro sonho é do Yusuf, é o químico, eles entram na segunda camada, que é a camada do Arthur, tá? Que é um dos agentes ali que está entrando na mente do Robert Fisher, vamos dizer assim. Então a segunda camada do hotel. Isso. Num determinado momento é bem interessante que na primeira camada do sonho, a van ela está em queda livre. Então queda livre simula uma gravidade zero. Consequentemente, na segunda camada do hotel, eles também vão sentir a gravidade zero, certo? Porque a segunda camada vai depender da primeira camada. A primeira camada está numa queda livre, simulando uma gravidade zero. Na física a gente chama de imponderabilidade, tá? Agora, como você filma a imponderabilidade durante tanto tempo? Nessa camada do hotel, ele passeia pelos corredores e tudo mais, flutuando. Isso não fica muito bem feito por computação. Normalmente isso é feito dentro de aviões, são chamados aviões 0G. Então realmente ele está sentindo aquilo. Eu não sei se a pilha de pessoas que ele faz é possível fazer num avião daquele, mas com certeza pelos movimentos que ele faz no corredor do hotel, ele está assim numa situação de imponderabilidade no avião 0G. Como funciona isso? Um avião sobe e despenca em queda livre durante uns 30 segundos. A pessoa lá dentro vai cair junto com o avião, com uma gravidade valendo 9,8 metros por segundo ao quadrado. E com isso ele flutua dentro do avião, simulando a ausência de gravidade. Exatamente isso que acontece na Estação Espacial Internacional. Só que a Estação Espacial isso não acontece durante 30 segundos. Isso acontece 100% do tempo. Muitos alunos perguntam, por que investir tanto numa estação espacial? Por que gastar bilhões de dólares para colocar aquele troço lá? Sendo que tem um monte de gente passando fome aqui. Porque aquele troço lá é um laboratório que simula a ausência de gravidade. Então a gente faz todos os experimentos científicos sem a gravidade atrapalhando, coisa que a gente jamais conseguiria na Terra, beleza? Então para simular a ausência de gravidade, ou a estação espacial, eles não foram filmar na estação espacial, isso eu tenho certeza, né? E provavelmente filmaram no avião 0G, certo? Vocês vão gostar dessa passagem, ela é muito bem feita. Ela é maravilhosa porque a gente já teve o Superman, a gente pode pegar o Matrix, né? E quando aparece a pessoa flutuando, você pode reparar que ela fica mexendo o braço, porque tem alguma corda segurando o tronco da pessoa, né? E aqui não, você tem uma mobilidade completa. Mobilidade completa. Então ela está em gravidade ali. Isso acontece num filme chamado Apollo 13, com Tom Hanks, um filme antigo também. Ele foi filmado por 6 meses em aviões 0G, com mais de 3.000 voos parabólicos, né? Lembrando que se você não está acostumado, nos primeiros voos você passa mal. A câmera passa mal, o ator passa mal e sai gorfo para todo lado. E o gorfo flutuando, inclusive. Gorfo zero, gravidade zero deve ser uma beleza. Certo. Mais uma passagem muito interessante. A Ariadne caminhando numa escada. Com quem que ela estava caminhando? Ela está com o Arthur. O Arthur está ali orientando ela a entender a feitura arquitetônica do mundo do sonho, né? Ela é uma arquiteta dos sonhos, ela está tentando aprendendo a fazer os cenários e tudo mais. E eu achei muito interessante que é uma escada que ela anda, uma escada sem fim, vamos colocar assim, né?
O Escher abordou isso daí várias vezes, você pode comentar um pouquinho pra gente? O Escher ele trabalha muito com a ideia de paradoxo, né? Ele cria situações matemáticas com uma precisão racional incrível, mas que leva você a quase uma concepção do absurdo. Às vezes ele faz o absurdo parecer real, ele faz o real parecer absurdo. O Escher, através de uma condição assim, de desenhos que ele cria a ideia do paradoxo, né, que leva você às metamorfoses, né? Muita gente conhece o Escher aqui, ele trabalha muito com isso no campo visual. Ele brincava muito com esse conceito de física, que era levar para você aquilo que a gente pode chamar de quarta dimensão, né? Porque você tem altura, você tem largura, você tem altura, você tem profundidade, as 3 dimensões, só que para você entender o Escher, você precisa do tempo. Você tem que olhar do lado, do outro lado. Então ele leva você a uma quarta dimensão que leva você a uma percepção de que ele pode manipular a física, a matemática com essa noção de paradoxo. Isso no filme é muito aplicado e a gente está brincando com isso aqui. No filme ele mostra uma escada onde a pessoa vai subindo, daí ela vira a escada, ela vai subindo, ela vira a escada, vai subindo e ela volta ao ponto de origem. É lógico que se você vai subindo uma escada não tem como você voltar ao ponto de origem. E o que você me diz de um triângulo com 3 ângulos de 90 graus? É possível um triângulo com 3 ângulos de 90 graus? Bom, ele está no cenário aqui desde o começo do vídeo, tá? Eu montei um triângulo de Escher aqui para vocês, né? Vou buscar ele aqui para vocês, ó. Então colocando de frente para a câmera você pode ver. Nós temos um ângulo de 90 aqui, um ângulo de 90 e ele não é um triângulo. Bom, depende da perspectiva. Se a gente vai ajustando a perspectiva, aí. Opa, aqui montamos um triângulo, né? Então você consegue com 3 ângulos, dependendo da perspectiva que você está olhando, exatamente a ideia que ele fez no filme, de uma escada onde você sobe, sobe, sobe e nunca chega a lugar nenhum, de um triângulo de 3 ângulos de 90 graus, de uma queda da água que cai, cai, cai e retorna ao início, coisas que violam princípios da física, como conservação de energia, soma dos ângulos internos de um triângulo, regras da matemática e outras coisas. Muito interessante essas abordagens do filme e algumas são muito sutis, inclusive. E é claro que, vê se você entende, por que está sendo explicado isso por uma personagem chamada Ariadne, né? Usando uma metáfora do filme. O primeiro contato que a Ariadne tem, né, com o Dan Colby, que agora é o Arthur que está explicando a questão do paradoxo. Mas no começo o Arthur está precisando, o Dan Colby está precisando de um arquiteto para desenhar as imagens do cenário para fazer inserção na mente da personagem, porque ele já não pode desenhar mais por problemas que no filme fica bem assim ligado ao subconsciente, a uma culpa que ele carrega ao longo da história. Aí seria spoiler. Quase um spoiler, né? Só que o que acontece? A Ariadne, o nome não é gratuito. Na mitologia, e vê se você entende as relações metafóricas, a Ariadne ela é filha do rei Minos, que pediu para os arquitetos, né, o Dédalo e o filho Ícaro, projetarem aquele labirinto para prender o Minotauro em um labirinto que não tenha fuga. Tanto que ela começa, eu vou pegar aquele que assistiu o filme, sendo desafiada a fazer um labirinto que não tenha fuga. Vê se você entende, tá? Só que dentro da mitologia, a Ariadne ela não é aquela que faz o labirinto. Tá? Ela é aquela que um dia vai conhecer um rapaz chamado Teseu, que ela se apaixona, e que esse Teseu é um guerreiro que vai entrar no labirinto para lutar com o Minotauro. E ela vai criar uma solução para ele conseguir entrar e sair de um labirinto que basicamente não tem fuga. E de uma certa maneira, o que ela vai fazer? Ela vai, metaforicamente, eleger como o seu Teseu no filme o Danko, para quem ela vai preparar. Então ela precisa desses conceitos e paradoxos para criar uma ilusão e defender ali no sonho eles do subconsciente de quem está sendo invadido. Então o paradoxo gera isso, e ao mesmo tempo a Ariadne ela ajuda, né, o Teseu a ir matar o Minotauro e sair do labirinto. E é essa a função da Ariadne no filme com o Dan Colby, de ajudar ele a entrar e sair do labirinto e resolver o problema com o seu Minotauro, que é maravilhoso ali no filme, tá? Só para usar uma metáfora que eu achei muito interessante no nome dela em relação àquilo que o Mendonça apresentou. E você acha que sem assistir o canal Bitices ou ter esse camarada como meu amigo eu ia saber disso? Tá. Mas nunca! Uma coisa que é muito legal no filme também, aí entra no campo da psicologia, é o lance da chuva onírica, né? O lance da percepção sensorial que está acontecendo do lado de fora, que acaba influenciando no seu sonho. No filme fica bem claro isso. Bem na hora que eles estão no avião, que eles vão entrar na primeira camada, a hora que eles entram no sonho do Yusuf, que é o químico, chove, 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 porque o Yusuf tinha bebido demais, ele queria o banheiro, então a projeção
do ir ao banheiro, fazer xixi, se descarrega em forma de chuva no sonho dele. E isso, desde Freud, já é muito provável que de repente uma ação externa, uma sensação externa pode influenciar numa percepção interna do sonho, que é um negócio muito legal. Já tentou correr num sonho, você não consegue correr, a hora que você vai ver, você está enrolado na tua coberta. Mesma coisa. Mesma coisa. Você tá, de repente você escuta alguém te chamar no sonho, tem alguém te chamando para acordar do lado de fora, então é nesse sentido. Mais uma concepção? Eu acho que deu, hein? Né? Tem mais abordagens, mas as principais são essas daí. Eu acho que vale a pena, se você já assistiu, assistir de novo, olhar com outros olhos, de repente pegar o Interestelar, que é um filme maravilhoso também, né? E se você não assistiu, desce. Vamos combinar com a moção, a gente volta aqui para fazer um filme que tem todo o apego científico ao Interestelar. Opa, eu tô dentro, eu volto com gráficos e tudo mais para levar você a uma percepção. Eu acho muito legal essa ideia de não assim, vamos falar de um filme, contar história, vou fazer análise, que nem essa da Ariadne, que é uma sacada. Eu gosto disso, sabe? Isso é isso, essa viagem. Tá? Mas eu me proponho a aprender também coisas que de repente fogem a condição que eu tenho de saber. E aí você pega pessoas que são especialistas nessa área, que de repente conhecem isso e que tem um outro olhar que amplifica o seu. E é essa soma de diálogos que é uma das propostas do canal Bitnice. Então você vai acompanhar esse vídeo aqui, se inscreve, dá um like desde já. Você vai acompanhar esse vídeo lá no canal. No meu, se inscreve lá e entra no Instagram também. E a gente vai estar dividindo muito filme, muitas outras propostas entre literatura e física, que tem tudo a ver esse diálogo com a cultura e conhecimento. Um abraço. Valeu, galera. E até o próximo vídeo.